Bem, e lá vamos nós. Hoje eu gostaria de falar sobre cache, o que é cache e também vou dar uma introdução do que é, quando usar e dar exemplos e alguns cenários, algumas dicas do que eu tenho de experiência para agregar para vocês. Bem, se nós formos falar aqui dando início o que é cache, nós estamos falando de algum hardware ou software componente ali que é usado para armazenar dados em que futuramente nós vamos pegar e utilizá-lo. Um ponto sobre isso é que como é armazenado em memória, a busca por esses dados é muito rápida. Então, por isso ele se torna interessante no cenário que eu irei citar, nos cenários que eu irei citar mais à frente. Isso aqui é bem um resumo do que aconteceria se nós pesquisarmos aqui o que é cache. Cache. Em computação, cache é um hardware, um software, um componente que armazena dados. Então, numa futura request ali, no futuro pedido daquelas informações, ele vai retornar. E ele vai retornar rápido porque está armazenado em memória. Bem, legal, mas ainda ficou confuso. Eu gosto de encarar cache e quando eu estudei, eu fiz a seguinte analogia. Imagine uma viagem de uma cidade para outra, se leva 1 hora. Só que existe um atalho que se você pegar esse atalho viajando de carro, você leva 30 minutos para chegar naquela cidade. A viagem de 1 hora seria você, por exemplo, buscar a informação no banco de dados. A viagem com atalho seria buscar as informações do cache. E a cidade, que é o objetivo que nós queremos chegar na viagem, seria os dados que estão em cache. Então, falando do atalho, levaria 30 minutos. Isso num cenário de uma viagem. Mas num cenário de uma aplicação ali, web, cara, eu levo 2 segundos para buscar aquela informação. Do cache eu busco em milissegundos, não chega a 1 segundo. Então é uma coisa interessante. Esse é um exemplo, eu falei 2 segundos, mas você pode ter exemplos onde nós estamos falando de um tempo um pouco maior. Então, esse seria um exemplo. Eu encaro o cache como um atalho para obter aqueles dados, que vai retornar mais rápido para mim. Beleza. De um resumo, de um exemplo. Em que cenário eu uso o cache, Thiago? Cara, você vai usar muito cache, principalmente em aplicações web, quando você tem o seguinte cenário: sua aplicação começa a crescer ali e você tem muitas requisições, você tem dados que você fica buscando no banco de dados com uma certa frequência e que tem um custo para buscar ele. Tem joins, queries mais pesadas, e o Joãozinho, a Maria e o Zé fazem a mesma requisição para buscar aquela informação. E cada um que faz uma requisição vai lá no banco e busca. E é a mesma informação. Então é o tipo de coisa que você poderia guardar no cache, porque é uma informação que tem uma frequência de acesso e tem um custo, que é o custo do seu banco de dados processar aquilo. Beleza, se nós falarmos de aumentou a demanda, que eu citei 3 pessoas, mas vamos pensar num delivery. Vai ter os horários de pico. O cara vai lá e põe um autoscale da Amazon, incrementa máquinas com a aplicação rodando. Beleza, você escalou sua aplicação, você cresceu sua aplicação no que eu posso caracterizar como camada de aplicação, mas você tem a camada do banco de dados, que você pode ter 10 computadores rodando sua aplicação conectado com o banco de dados. Como você pode aliviar essa demanda? Uma das alternativas é usar cache. Então o cache vai ser um intermediário ali. Primeiro olha no cache, tem alguma coisa? Então retorna para a pessoa. Retorna a resposta com o que encontrei no cache. Não existe um cache. Busca no banco, guarda no cache e retorna. Porque na próxima interação eu vou buscar e eu vou fazer aquela verificação. Tá no cache? Agora tá. Então retorna. Evita eu ter que ir lá no banco de dados fazer algo desnecessário porque eu já processei anteriormente. Então vai ser muito mais rápido.
o retorno porque é em memória. E falando de cache, aqui eu poderia citar, eu vou pôr aqui, Redis. O que seria o Redis? Ele seria um banco de dados, ele entra na categoria de bancos NoSQL. Só que uma coisa interessante sobre ele é que ele é utilizado não só para cache, você consegue fazer fila com ele, pub, sub, mas muito utilizado como cache. E ele trabalha com várias estruturas de dado. Então, como falamos de estrutura de dados, você tem várias formas eficientes de guardar certos dados. A lista ligada, lista duplamente ligada, sets, que seriam a lista que não duplica, fila, que é a queue, pilha, que é a stack. Então ele consegue trabalhar com essas estruturas, que em cenários, você pode ter cenários específicos que você vai guardar uma informação no cache, que, cara, você precisa de uma estrutura dessa, porque senão você vai estar se você não usar esse tipo de estrutura, você vai ter um custo. Se armazenou, você vai ter um custo para lidar com aquilo lá. Eu vou guardar um array de dados e eu tenho que remover um item do meio do array, eu tenho que reposicionar todos os itens do array inteiro. Isso não é interessante. Talvez a lista ligada é mais interessante. Então, o Redis, por ser open source, ser muito popular, que eu acho que conta também, porque ter uma comunidade grande permite que você tenha alguma dúvida, você consiga buscar, e ter essa capacidade de poder trabalhar com várias estruturas de dados, não só chave-valor, porque o Redis é um banco de dados NoSQL chave-valor. Então você tem uma chave e um valor. Você referencia a chave e assim a gente retorna o valor. Beleza? Falei um pouco do cache, falei o que ele é, um exemplo assim do dia a dia, a viagem, que cenário eu usaria. E agora vamos para o código. Falei de um exemplo de que tecnologia utilizar o Redis, agora vamos para o código onde realmente você vai ver funcionando. Aqui no código eu já startei o servidor, é uma aplicação Node com Express simples, com fim de ensinar mesmo, apenas didática. Aqui eu tenho essa rota /search /2.sep, que aqui estou dizendo que eu vou receber um parâmetro dinâmico, que seria o sep, pode variar. Agora aqui, se eu fizer isso aqui, search, esse aqui é um sep da minha cidade, então quando eu busco, ele demora um pouco. Depois disso, olha lá, você percebe que é muito rápido. Por quê? Se eu pôr aqui, console log returned cached result. Salvar aqui. Mas clicar aqui, no Edmundo ele dá alguns problemas. Tá. Olha lá, returned cached, e eu escrevi cache errado, que eu acho que só precisa dessa parte. Isso. Então o que eu faço aqui? Aquele mesmo processo que eu expliquei. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Verifiquei no cache. Existe aqui, que é esse CNPJ, esse CPF, esse CEP, desculpa. Existe esse CEP. Se existir, ele vai me retornar um valor. E se tem valor, eu já retorno um JSON. Eu não preciso fazer o quê? Aqui eu estou consultando nesse carinha chamado via CEP. Eu consulto nele. Por exemplo, tem esse cara aqui, esse ID aqui, esse CEP. Se nós percebermos aqui, eu vou limpar para você conseguir ver. Ele não vai buscar do cache agora. Até demorou um pouco. O que aconteceu? Ele não buscou do cache. Por quê? Ele foi tentar pegar. Eu perguntei pro Redis, cara, no seu cache aí, tem uma chave, tem um aqui com esse valor? Não tem. Então ele retornou null, então não entrou nesse if. Então qual é o próximo passo? Eu vou buscar no via CEP, get CEP.
Aqui eu removo as pontuações, essa é uma expressão regular que eu estou falando, cara, tudo que for diferente de número, remove. Então qualquer pontuação ele remove. E aqui eu faço uma requisição com o Axios, que é um cliente HTTP, onde eu falo, ó, me dá o CEP, eu quero que retorne o JSON. E aqui eu recebo os dados. O response.data vai me retornar esse cara aqui, que essa é a estrutura que vem do VCEP. Eu não modifiquei ela. Com isso, o que acontece aqui? Eu viro e falo assim, beleza, peguei os dados aqui, eu recebi eles. Qual que é o passo? Se eu não encontrei no cache, eu busco na minha fonte, vamos falar assim, primária, ali seria meu banco de dados, ou no caso via CEP aqui, e depois eu vou guardar ele no cache para futuramente usar, para evitar ficar consultando toda hora. E minha chave, essa chave tem que ser única. Então essa chave vai ser o CEP. Eu ponho o dado aqui e salvo. E retorno o JSON. Na próxima interação, se nós fizermos a interação aqui, vou salvar aqui, opa. Vamos ver aqui. Olha lá, returned cached result. Então ele já pegou do cache, caiu aqui. Porque esse CEP, o valor dele já está armazenado. Ah, você deve estar olhando isso aqui. TTL. O que é isso? Esse TTL seria time to live, ou tempo de vida. Se nós pensarmos, hoje em dia com o cloud, nós não temos tanta limitação ali de recursos de hardware, dá para você incrementar com facilidade. Mas imagine que você tem o seguinte, você não pode guardar essa informação o resto da sua vida, porque às vezes, depende do seu negócio, você não pode deixar tão desatualizado. Porque o que vai acontecer aqui? Imagine se fosse um cenário que você, de um e-commerce, você cacheou a lista de produtos, aí adicionou um novo produto. Ele está pegando a lista de produtos que tinha 10 itens, só que com a sua adição nova, você adicionou 11. Você tem 11 produtos. Então não ia retornar sua lista de seus 11 produtos, ia retornar só 10, até seu cache expirar. Então é importante você ter um tempo de expiração. Isso vai depender de sua necessidade, do seu negócio. Ah, muda com frequência, então reduz o tempo, mais, então você tem que entender com o time de negócio, produto, baseado nas características que eles passarem, você entender o que você pode ou não cachear. Depende do cenário, você não vai poder cachear mesmo, porque é um valor financeiro que tem que retornar mesmo o mais atualizado possível. Então não tem onde correr, não dá para cachear. Mas dá para cachear, mas tem que ter um tempo, não pode ser um tempo, o resto da vida. Então você seta um time to live. 20 segundos, 30 segundos, depende do seu negócio. E um outro ponto do time to live é, cara, o cache, você guarda os dados em memória RAM. Você tem um limite. Uma hora isso pode encher. Uma hora esse recurso é limitado ali. Pode encher, você pode incrementar ele, mas requer um tempo. Então, até por cuidado, se seta um time to live, por quê? Passou desse tempo aqui, ele tira essa informação cacheada da memória e abre espaço para você adicionar novas informações ali no cache. Então, cuidado, é um a mais cuidado que você pode ter ali. Para evitar você ter um problema, tá cheia a sua memória, por exemplo. Então, cuidado você tem que ter. Então, por isso o time to live. E também porque depende do seu cenário, você não pode deixar cacheado o resto da vida, seus dados. Beleza. Então, aqui eu consegui passar. Eu não expliquei Redis Cache. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando no Node, tem uma biblioteca chamada Cache Manager. Ela é muito interessante porque ela meio que abstrai toda a parte de cache. E eu tenho esse storage aqui, que eu posso definir, eu quero trabalhar em memory, que é a memória ali do processo que está rodando. Ou posso usar um Redis, igual eu estou fazendo aqui. E isso não vai mudar os métodos dela. Você pode usar Redis.
se eu não me engano, ela dá suporte a main cache, você consegue fazer coisas com MongoDB, por exemplo, e não vai mudar a sua, vamos falar assim, a API da biblioteca Cache Manager. Então, vamos supor que você está trabalhando com cache memória, ali na memória do seu computador. Você não está usando um RED. Só que agora você viu a necessidade de usar o REDS. Por quê? O cache memória é a memória daquele processo. Se você tem, por exemplo, uma aplicação, sua API está na máquina 1 e na máquina 2 e um load balancer está distribuindo as requisições, e o Joãozinho é mandado para a máquina 1. Aí é cacheado as informações. Só que na próxima interação, buscar a mesma informação, ele é mandado para a máquina 2. Como o cache está na memória da máquina, você não consegue acessar aquela informação cacheada, ele vai buscar no banco de novo. Então, aí que entra o Redis, que em vez de ser a memória daquela máquina, você tem uma máquina exclusiva que está rodando seu Redis ali, seja você contratou uma solução de Redis, sei lá, um Upstash, ou um Elasticache da Amazon, ou você configurou no EC2 você mesmo, você vai ter essa instância e sua aplicação 1 e a aplicação 2 vão se conectar nesse banco, e se você cachear o dado, voltando ao exemplo, o Joãozinho acessa a API na máquina 1, ele vai fazer as interações, não tem no cache, busca e guarda no cache. Se for a Maria, ou o próprio Joãozinho, ou o Zé, fizer a requisição e cair na máquina 2, ele vai conseguir verificar se está no cache. Tem no cache? Tem, porque eu coloquei no Redis. É um cache, vamos falar assim, que não é a memória daquela máquina. Então, a máquina 1 cacheou, a máquina 2 consegue pegar lá, tá no cache, tá em memória aqui, vou retornar para eles. Então aí você retorna. Só que aí tem um ponto. Sua aplicação tá rodando nos Estados Unidos, por exemplo, não é interessante você pôr no Japão a máquina que tá com cache. Porque aí você, mesmo o cache sendo memória rápida, você tem a questão da latência. São máquinas separadas, então você tem que deixar o mais próximo possível para reduzir essa latência. Então é um ponto ali a se ter cuidado. Bem, falei de cache, dei o exemplo aqui do CEP, e outro ponto interessante, você ganha fazendo cache, por exemplo, nesse cenário do CEP, o ViaCEP é uma API gratuita, mas ele tem um limite de requisições. Você tem uma demanda muito grande, e às vezes vai ser buscando o mesmo CEP. Então, você pode cachear, porque assim você evita seu endereço IP ser bloqueado, porque a API do ViaCEP bloqueia quando você tenta fazer várias interações. E você consegue evitar esse bloqueio e mesmo assim ganhar a performance que eu citei, entregando o mais rápido possível. E pense no outro cenário, o ViaCEP ficou fora do ar. Se sua informação está cacheada, você não vai ter problema agora com o ViaCEP. Enquanto aquela informação está cacheada, ele vai continuar retornando o cache. Então isso é muito interessante. Então, por exemplo, aqui agora, ele buscou do ViaCEP de novo, vamos supor que o ViaCEP caiu. Não importa, porque eu estou buscando do cache. Aí depois que expirar a minha informação do cache, ele vai tentar pegar no ViaCEP. Aí já deu um tempo para o ViaCEP voltar a funcionar. Seria um exemplo. Tá, eu falei sobre o cache, o que é, de um exemplo, de exemplos aqui. E lembrando, o Redis ali, que é o cara que você vai trabalhar com cache, é chave-valor. A chave nesse meu cenário é única. Se você tentar pegar pôr aqui, chave teste, e tentar pôr vários itens, não vai funcionar, porque essa estrutura aqui está chave-valor, mas o Redis consegue trabalhar com lista. Então aí você tem que ver seu cenário. Mas, então aqui, lembrando, Redis, ferramenta para cache, chave-valor. Você tem uma chave que te dá acesso a um valor. Beleza. Agora, eu queria falar de um outro ponto que é interessante. Aqui eu estou falando de uma aplicação, do exemplo aqui, que seria uma aplicação que tem só um cliente. Mas hoje em dia é muito comum você ter lá um Netflix da vida, onde eu tenho minhas listas de desejos, de séries, o Joãozinho, a Maria, o Zé tem cada um os seus gostos sobre séries, por exemplo.
Imagine se eu cacheio, eu faço o cache dessa forma aqui, ó. Aqui. É muito importante você saber até a chave que você vai definir. Aqui é um exemplo como se fosse um e-commerce. Até por simplicidade, eu estou considerando que essa é a identificação da loja 1 e essa é a identificação da loja 2. Vou usar o exemplo do e-commerce que eu já pus produto. Então, vamos lá. O que acontece? Quando nós falamos de um SaaS ou dessas plataformas de e-commerce que você consegue criar sua loja de forma simples, elas têm que fazer isso aqui. Porque imagina, se ela cachear dessa forma aqui, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui. Até por simplicidade, o método de cache, por exemplo, esse ID, em vez de eu colocar ele fixo na URL, igual eu vou colocar, ele pode ser, por exemplo, aqui, ó, que não retornou. Só um minuto, deixa eu pegar um. Tá. Beleza. Beleza, aí me retornou o smartphone Galaxy, Smart TV Samsung. Beleza, que essas informações. É esse cara aqui. O que eu fiz aqui na API? Verifiquei se tinha no cache a chave products. Tem algum valor para a chave products? Tem. Printa cached e retorna o valor, que é esse valor nosso. Só que nós estamos falando de uma solução que é um SaaS. Isso aqui vai ser ótimo para esse primeiro cliente, mas se nós pegarmos essa identificação agora, que é do cliente da loja 2, por exemplo, aqui, a loja 2, ela tem 2 produtos e são iPhones. Você olha aqui e fala, cara, mas essa ID aqui, que é a ID que eu estou informando aqui, é iPhone 11 e iPhone 13. Por que não está retornando? Aí entra o detalhe. O que aconteceu? Ele adicionou no cache para a chave products. Ele já tem uma lista de produtos cacheadas. E isso é por um erro de lógica ali da implementação que eu estou forçando aqui. Eu não considerei que existe a lista de produtos para o cliente 1 e a lista de produtos para o cliente 2. Então tá tendo essa dor de cabeça, porque qual foi o passo? Ele não encontrou a primeira vez que eu fiz a requisição, que foi aqui. O que ele fez? Ele verificou, Products by Company, e pôs a chave aqui. Então ele me retornou essa lista aqui. O que eu fiz com isso? Eu vim cá e falei, beleza, esses são os dados. A chave Products adiciona esses dados, que seriam os produtos da primeira loja, dessa primeira companhia aqui, vamos falar assim. E aí ele retorna. Na próxima interação, que é essa daqui, ele verifica se tem valores para a chave Products em cache. O que acontece? Retorna valor. E ele retorna aqui. Mas o certo não era retornar. Então você tem que criar uma chave única para cada cliente. Uma chave única para os produtos do cliente 1, da loja 1. Uma chave única para os clientes da loja 2. Então isso é importante você fazer. Como você pode fazer? Eu até comentei aqui. Uma das formas pode ser feita assim, Products, Company ID. O que isso vai fazer? Agora eu tenho uma chave que é única, onde eu estou falando, eu estou com essa chave referente produtos, mas produtos da empresa 1, da loja 1. Se eu fizer consulta das informações de produto da loja 2 e não existir, porque não existe valor para aquela chave, ele vai adicionar. E como é que eu faço aqui? Aqui fica dessa forma. Então agora você vai perceber que vai funcionar. Fiz a primeira consulta, beleza. Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou até limpar aqui para ficar mais claro. Vai ver que retornou cache. Por quê? Porque a primeira vez não tinha, ele foi lá e adicionou products e ficou, a chave nada mais é que ficou dessa forma aqui, Products
e a ID, que é essa aqui, ó. Exemplo. Então essa foi a ID que ele criou, a chave que ele criou no Redis para esses seguintes valores aqui. Agora, quando nós for fazer a requisição, para a loja 2, que é essa aqui, você vai perceber que ele não vai buscar do cache, ele não vai printar cached. Por quê? O que ele fez? Existe no cache um valor para a seguinte chave, products, vou pegar a chave aqui, essa aqui é o ID fake que eu criei, ele vai retornar nulo, então ele não vai cair aqui dentro, ele vai vir para cá. Com isso, ele vai verificar que eu estou querendo essa lista de produtos e vai pegar essa chave aqui, vai adicionar no cache, para essa chave aqui, ele vai pegar e adicionar essa lista de produtos aqui. Então, o que vai acontecer? Aí ele vai adicionar no cache e retornar a resposta. Se nós pegarmos agora e tentarmos fazer a requisição novamente, vai retornar muito rápido e você vai ver a palavra cached. Então, essa é uma forma de se lidar quando você tem aplicações SaaS, softwares com serviço, onde você tem vários, vamos falar assim, várias pessoas, várias empresas utilizando aquele mesmo software. Então, você usa de algo único, no caso o ID da empresa, o ID da loja, por exemplo, para você conseguir identificar, você conseguir separar esse cache, porque senão você pode ter esse problema e você pode ter dor de cabeça, porque não é interessante e perante contrato, provavelmente a empresa estipula segurança das informações, que não vai expor as informações. E se você não tomar cuidado com a forma que você cacheia, você pode estar expondo, por exemplo, uma informação do cliente 2 para o cliente 1 e vice-versa. Isso pode dar uma dor de cabeça. Então, cuidado quando você estiver trabalhando com aplicações SaaS. Sempre que você for criar uma chave, tenta trabalhar com a chave referente ao que você for fazer, products, categories, por exemplo, categories, underline, 2 pontos, a identificação, por exemplo, da empresa, por exemplo, company ID, tá difícil. Esse padrão aqui pode ser você cria do jeito que você achar que é mais adequado. Eu pus esse exemplo aqui. E assim você vai conseguir distinguir. Tem a lista de produtos, os dados dessa loja aqui cacheado? Tem, retorna. Da loja 2 já é outros produtos. Então tem essa chave aqui, que é products 2 pontos ID 2, que é a loja 2. Não tem. Então busca e depois cacheia. Então é a forma de você separar, você evitar dor de cabeça, que é essa questão que eu acabei de citar. Está expondo os dados que não deveria expor de um cliente para o outro. Então você tem que tomar esse cuidado quando você trabalha com aplicações SaaS. Bem, eu acho que referente a cache é isso. Deixa eu só verificar um negócio aqui no README. Eu falei sobre o time to live. Uma outra coisa interessante, também falando dessa questão que você pode ter de limitação de recurso ali, de sua memória encher com as informações que você tem em cache. É claro que ela não vai encher, mas depende do volume, do tamanho de sua aplicação que você cachear, você pode ter este problema. Aí entra um carinha chamado LRU Policy. É uma forma, seria Least Recent Use, ou menos recente usado. Imagine que seu cache consiga comportar 5 itens. 5 itens armazenados dentro do cache. O que vai acontecer? Você tem esses 5, vamos supor um array aqui com 5 itens. Está zerado, eu vou deixar zerado aqui, só para praticidade. Você tem 5 itens aqui. Você vai adicionar informações no cache. Adicionei a palavra informação teste no cache. Depois teste 2.
depois teste 3, depois teste 4, depois teste 5. O que aconteceu? Eu peguei e adicionei as informações, essa foi a primeira e essa foi a última. Eu adicionei as informações e preencheu todos os espaços do cache. Eu estou supondo que estou explicando aqui como se fosse um array. Só que aí eu quero adicionar a sexta informação, só que eu não tenho mais espaço. Eu posso ter um problema ali, a aplicação reclamar, porque, cara, eu estou tentando acessar e o recurso eu já não tenho memória. Então, qual que é a estratégia que esse LRU policy, essa policy, é uma forma de se evitar isso. O que, que ele vai fazer? Esse aqui essa é a menos recente usada. É o item menos recente usado do cache. O que, que ele vai fazer? Ele vai tirar e agora você vai poder adicionar o teste 6. Esse é um exemplo. O que aconteceu? A primeira interação foi o teste, depois o teste 2, depois o teste 3. Então, o primeiro que foi adicionado não teve interação com ele. Então, ele vai ser o último, ele vai ser removido para dar espaço para ser adicionado o novo item, que é o teste 6. Aí vamos supor que você fez as ações, por exemplo, você fez as ações, pegou as informações que está cacheada referente ao teste 2. Ele só muda, então o que vai virar? Agora seu array vai ficar dessa forma. Por quê? O mais recente vai vir para cá, para o final do array. Então você vai ter aqui teste 3, teste 4, teste 5 e teste 2. Na verdade, aqui teve um erro. Expliquei, teve um erro. Vamos voltar aqui, ignora isso aqui por enquanto. Beleza, enchi os 5 espaços, foi o local que ficou errado. Enchi os 5 espaços e agora eu quero adicionar um sexto item, só que eu tenho espaço só para 5. Eu quero adicionar o teste 6. O que acontece? Ele pega o menos utilizado, que é o teste, foi o primeiro a ser adicionado, não foi mais buscado, não teve nenhuma interação no cache, então ele remove. O teste 2 vai para frente, no caso ele vai ser a posição 0 do array, e aqui vai para o final do array o teste 6, que é o mais recente adicionado. Beleza, ótimo. Então ficou aqui. Vamos supor que agora eu quero adicionar um valor chamado teste 7. O que vai acontecer? Essa é a minha estrutura atual. Deixa eu passar aqui. Quero adicionar o teste 7. Não tem espaço mais. O que acontece? Ele remove o menos utilizado. Quem é o menos utilizado atualmente? É o teste 2. Então ele remove e coloca o teste 7 aqui. Aqui eu estou explicando como um array, mas se você for dar um estudado, estava até revisando isso aqui antes de explicar, sobre essa questão, esse LRU, que é Least Recent Usage Policy, ele utiliza duas estruturas de dado. Ele utiliza a lista duplamente ligada, então você tem uma referência para o próximo você tem um item, e esse item tem a referência para o próximo item, para o anterior item, porque aí, se você faz isso com um array, você tem que movimentar todos os itens. Já com a lista duplamente ligada, você só muda as referências. Então, quando se fala de complexidade de algoritmo, ela é constante. Então, você não vai ter varrer todo o array. Você só pega aquele item, remapeia o próximo dele e o anterior o próximo. No caso aqui, eu tirei o 2, então o 3 agora, o próximo dele tá ok, mas o anterior não seria o 2 mais, seria o head que eles chamam, a cabeça, vamos falar assim. E você tem o hash map, onde você tem um cara que vai ser a chave, porque você buscar, assim como foi explicado no cache ali, você tem a chave que você vai usar de referência para buscar o valor, e o valor vai ser o nó ali. Então, assim, bem resumidamente, essas duas estruturas de dados são usadas para você aplicar esse carinha aqui, que é também interessante, se nós pesquisarmos aqui rapidamente, Node ou Redis, LRU,
eu vou pôr npm aqui, você tem pacote para fazer isso, você não precisa implementar. Então isso é muito interessante, você já pega e usa, por exemplo. Aqui é um exemplo onde o cara está implementando. Mas na verdade nem era esse o pacote que eu criei. Esse aqui, ó. Esse aqui dá um exemplo que eu pego uma instância do Redis. Aqui eu crio um cliente do Redis para comunicar com o Redis. E essa LRU. Aqui está pondo 5 itens. Então pode ter até 5 itens no cache. Depois disso, ele vai fazer todo aquele esquema que eu expliquei. Pega o menos usado, remove para abrir espaço para colocar o mais novo. Então, é uma outra dica também para você evitar essas dores de cabeça de ter problema de limitação de memória em relação ao seu cache. Time to live e essa policy, essa política, vamos falar assim, esse LRU, Least Recently Used, que aí você vai conseguir, esses algoritmos eles vai permitir pegar o menos usado, remove para abrir espaço para o mais novo. Então são técnicas que você pode usar ali referente a essa limitação que você pode ter de memória, que depende da quantidade que você adicionou ali, você pode encher a memória e se você tentar adicionar mais do que consegue, mais que a memória comporta, você pode ter um erro ali explodindo. Então era isso, passar um pouco do que eu sei sobre cache, explicar, dando exemplos lá do atalho. Então eu queria dar esse exemplo, explicar o cenário de cache, os benefícios, tanto em questão de escalar a aplicação, essa questão de limitação, ajudar em APIs que tem limitação de acesso, você pode evitar ter que acessar a informação que você já tem, então você pode cachear, e também essa questão de como cachear informações em aplicações SaaS, que tem vários clientes, e deixar em alerta esse cuidado que você tem que ter para você não estar cacheando a informação do cliente 1 e você cacheando de forma errada, você está exibindo para o cliente 2 a informação desse cliente 1, porque você não fez essa distinção, não criou uma chave que é específica do que você está cacheando, mas que tem algo único para identificar aquele, vamos falar assim, aquele cliente, aquela empresa. Então era isso. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, vou tentar responder dentro do possível, do que eu sei. Se eu não souber, eu vou procurar estudar e depois retornar com a resposta. O link desse projeto vai ficar na descrição do vídeo. Então, muito obrigado.